Mas nós vamos ter agora a palestra do André Arcas, com o título de Como Fazer o Melhor Pitch do Mundo. O André. André Arcas é uma pessoa muito forte e me ensinou muito sobre como fazer o pitch, foi um dos alunos com quem eu mais aprendi, e fiquei impressionada com a capacidade de comunicação dele. Heróis. André Bem-vindo, Arcas. André. É um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado, Lili. Obrigado pela apresentação. Eu quero dizer que nessa palestra eu vou deixar, todos nós vamos ficar de câmeras desligadas e para você poder fluir e se tivermos, poder fazer a sua apresentação e aí depois se você tiver algum tempinho no final para responder dúvidas dos participantes, eu agradeço. Foi uma imensa boa vontade do André de estar aqui e poder contribuir. André, tem mais de 1.000 inscritos nesse evento, nem todos estão dentro de sala de aula, dentro daqui do Zoom, mas muita gente está acompanhando pelo YouTube ou pela própria página live, que não necessariamente precisa entrar no Zoom. Só entra no Zoom quem de fato querer fazer interação com você. Mas eu estou aqui, eu estou de câmera desligada porque a gente quer dar o show só para você. Agora a gente quer deixar isso gravado para a posteridade, tá bom? Maravilhoso. Lilian, vou pedir super o seu apoio então, porque eu gosto muito de interagir com o pessoal. Então, se o pessoal mandar pergunta do YouTube, pode me interromper, pode levantar os questionamentos, porque eu estou aqui para agregar para todo mundo que está aqui assistindo esse conteúdo, que quer fazer um pitch espetacular. Então, a qualquer momento que surgir dúvidas, podem me avisar que vai ser o maior prazer esclarecer tudo que eles tiverem de perguntas. Você quer que eu vá interrompendo você mesmo? Pode interromper, não tem problema nenhum. Tá ótimo. Tá bom, mas eu vou apagar minha câmera só para deixar o foco em você. Tá ótimo. Mas eu tô por aqui. Maravilha. Muito bem, pessoal. Então, sem delongas, vamos começar. Pessoal, eu preciso ser muito direto com vocês. A verdade é que a maneira como nós nos apresentamos, ela é útil para um mundo que não existe mais. É um mundo que desapareceu por completo. E eu não estou falando aqui só de Covid-19, pandemia, não. Isso só acelerou um processo que já estava acontecendo. Porque faz muito tempo que uma reunião não tem essa carinha aqui, que é gente, ideias e é isso aí. Porque desde que a tecnologia virou mobile, isso transformou a maneira como a gente interage uns com os outros. A tal ponto que o ativo do dia não é o dinheiro, não é o tempo, é a atenção das pessoas. Como é difícil manter a atenção de alguém. Porque hoje uma reunião tem mais ou menos essa carinha aqui, né? Alguém está lá apresentando e cada um está com o seu computador. E o que tem no computador? Tem a planilha de Excel, tem o arquivo que não foi terminado, tem aquela pendência de outra hora. A tecnologia permite que hoje eu não esteja competindo simplesmente pela sua atenção porque eu sou interessante ou desinteressante. Eu estou competindo com o trabalho que você poderia estar executando agora, com o tempo que você poderia passar com a sua família. E isso muda o jogo. E quando a gente pensa no mercado de vocês, que é o mercado de startups, isso é particularmente mais dramático, porque o mercado de startups amadureceu bastante. Então, aquele Mark Zuckerberg, aquele cara que teve uma ideia brilhante, executou logo da faculdade, mas não tinha experiência de negócio, esse cara é a exceção da exceção da exceção da exceção. Hoje o mercado de startups exige empreendedores maduros, negócios prontos, muito mais do que ideias com potencial. E, a bem na verdade, a gente lida com isso fazendo apresentações que estão muito aquém do que um investidor, do que esse mercado exige. Para começar, que a gente gasta muito mais tempo do que a gente poderia para fazer uma apresentação funcionar. E por mais que você tente ser claro, direto e objetivo, essa apresentação normalmente é longa, demorada, o que faz com que as pessoas te achem monótono. Em 30 segundos alguém sai correndo para o celular. O resultado é uma apresentação que ela é quadrada, mais do mesmo, e eu te pergunto, como é que você acha que as pessoas percebem a sua competência quando você traz um monte de informações que não parecem relevantes, que não parecem agregar, que parecem completamente sem sentido? E quantas oportunidades a gente não joga no lixo todos os dias por conta de uma apresentação mal feita? A parte boa, senhores, é que é por isso que eu estou aqui. Meu nome é André Arcas e eu sou um especialista em apresentações e persuasão. Meu trabalho é preparar pessoas como vocês para fazerem apresentações fantásticas.
Ao longo dos últimos anos, eu treinei as mais diversas pessoas, empresas e indústrias para serem comunicadores excepcionais. E no caso das startups, que é o que mais interessa a vocês aqui hoje, eu já preparei pitch decks desde startups que levantaram Series A até fundos de investimento em startups que levantaram aí os seus 30 milhões de reais para conseguir fazer investimentos de impacto. E hoje eu estou aqui para ajudá-los a fazer o melhor pitch deste planeta, com as melhores práticas que eu aprendi e desenvolvi ao longo da minha carreira, não só com alguns maiores especialistas dos maiores programas, eu tive passagens por Harvard, por Stanford, até com especialistas em pitch, que são pitch makers que vivem disso, e que hoje eu tenho um modelo que eu acredito que seja um modelo altamente eficaz e completamente diferente de tudo que vocês já viram até aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. E a primeira coisa importante para vocês entenderem sobre... antes disso, como eu falei, fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu vou deixar um tempinho no final para responder as dúvidas de vocês, mas fiquem à vontade para interagir uma vez mais. Se eu não fui claro, se eu fui confuso, levanta a mão, dá um grito que eu vou responder, vou ajudar vocês com tudo que eu puder, ok? Então, falando um pouco sobre o pitch, o que vocês precisam entender sobre o pitch? Qualquer tipo de venda, e o pitch é um tipo de venda também, ele é um processo emocional. E isso é uma coisa que a maior parte dos empreendedores esquece, porque eles estão muito preocupados em serem completos e específicos e falar do negócio e do potencial e disso, daquilo, mas tem que ser um processo emocional. E se você não fizer isso bem feito, o negócio não vai para frente. Porque, em geral, as pessoas ao se comunicar, especialmente quando na hora de fazer pitch, elas ignoram a neurobiologia básica da nossa mente. Porque a nossa mente ela é dividida em 3 partes. A parte mais externa é o neocórtex, é a parte mais recente, mais nobre do nosso cérebro, que basicamente é responsável por raciocínio crítico, pensamento analítico, abstrato, linguagem, esse tipo de coisa. O miolinho é o sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro que é responsável pelos nossos sentimentos. E a maior parte do nosso processo decisório entra aqui também. E lá embaixo de tudo a gente tem o cérebro reptiliano, que é basicamente o nosso cérebro mais ancestral, que cuida de regulação corpórea, funções endócrinas básicas, e é onde está a parte mais instintiva do nosso corpo. E o problema é, muito embora a gente seja o neocórtex, vai entender ideias complexas e abstratas, não é essa parte que toma a decisão. A força do que gera comportamento, ela é de baixo para cima, não de cima para baixo. E nossa mente evoluiu dessa maneira. Então, quando você começa falando sobre fatos e dados e números e coisas desse tipo, você está indo contra a maneira como o nosso cérebro funciona. Nosso funciona ao contrário. Você precisa começar por baixo. E como nossa mente ela é uma das partes que mais gasta a nossa energia no corpo, o nosso cérebro gasta cerca de 20% de toda a nossa energia, tudo na nossa mente é feito para economizar o máximo de energia. Então, se existisse um manual de regras de como o sistema límbico e o cérebro reptiliano filtram as informações para subir para o neocórtex analisar, seria mais ou menos o seguinte. Número 1, se esse troço não for perigo de vida ou morte, ignore este troço. Número 2, se esse troço for muito importante e muito novo, resume ao máximo e manda para o neocórtex analisar. Terceiro, se for qualquer outra coisa, ignora essa porcaria. Porque é um desperdício de energia. Porque, gente, a nossa mente se desenvolveu num lugar assim. Tipo, não tinha as coisas que tem hoje, não tinha internet, a gente não tinha a quantidade de informações e estímulos que a gente tem no mundo atual. Então, existem algumas heurísticas que são muito mais impactantes para a mente, que se você observar essas coisas, você vai ser muito mais eficaz na hora de você conectar com a parte da mente que efetivamente toma decisões. Então, a primeira coisa é nós reagimos bem a coisas rápidas. Tudo aquilo que é muito lento, muito devagar, muito moroso, não pega a nossa atenção. Porque se um leão passa correndo, a gente precisa detectar isso rápido. Tudo que é rápido é bom. Se você demora demais para alguma ideia, isso não é bom. Número 2, coisas novas. A gente está sempre buscando novas informações para conseguir se adaptar e sobreviver. Então, se você ouve aquela mesma ideia que você já ouviu 17 vezes, se você começa um pitch da mesma maneira que os outros 50 caras que vieram antes de você começam, isso não é bom. Número 3, nós somos muito bons com coisas concretas.
E essa é uma questão muito forte, especialmente para quem tem coisas abstratas, softwares, entram muito nessa categoria. Em geral, as pessoas, na hora de apresentar as suas ideias, elas tendem a ser muito abstratas. Isso é um problema, porque se você não tem algo concreto, é difícil tangibilizar uma ideia. Número 4, nós funcionamos bem com coisas de alto contraste. Isso funciona tanto em relação aos estímulos visuais, que é a maneira mais óbvia, mas funciona também de maneiras abstratas. Se eu te dou 8 opções diferentes para você escolher, isso é muito mais difícil do que se eu te der 2 opções de cada vez até chegar nas 8. Então, quando você coloca vários elementos e eu preciso ficar fazendo interações entre todos eles, isso é muito difícil, muito desgastante e muito cansativo. Não funciona bem. E, finalmente, depois de tudo isso, oh meu Deus, calma aí. Agora sim. E depois de tudo isso, nós respondemos muito bem a coisas visuais. E é por isso que na hora de você fazer um pitch, é sempre bom você ter um pitch deck que funciona a seu favor. Certo? Muito bem. Então, diante de tudo isso, eu vou apresentar para vocês a estrutura do pitch. Essa estrutura, ela tem 2 funções primordiais. Número 1, garantir que a atenção vai ser fisgada como precisa na primeira interação. E número 2, trazer os elementos-chave do negócio para que uma vez que você capture a intenção desse potencial investidor, você consiga trazer para ele todos os elementos que ele precisa para tomar uma decisão. Tá? E é esta carinha aqui. Então eu vou passar com vocês ponto a ponto para ter certeza de que vocês entenderam tudo. E tudo começa com a introdução. Pelo amor de Deus, não comece com oi, meu nome é Jorge, eu tenho 28 anos, eu tô aqui. Pelo amor de Deus, não faça isso. A sua introdução tem que ser uma introdução de impacto. Tem que ser alguma coisa que fisgue a atenção. O que pode ser isso? Pode ser um monte de coisas diferentes. Você pode começar de uma forma dramática, como, por exemplo, trazendo à tona um grande problema, um grande potencial problema, que foi o que eu fiz quando eu comecei aqui. Você pode começar com uma curiosidade, você pode começar com uma pergunta, perguntas retóricas são interessantes, só cuidado com perguntas, porque se você fizer uma pergunta que a resposta na cabeça da pessoa é não, você perdeu essa pessoa. Então, sei lá, você pergunta lá para esse potencial investidor, nossa, você não... Como é que você faz na hora que você precisa de um seguro-fiança? O cara fala, sei lá, eu tenho minha casa própria, não estou muito pensando nisso. Então, se você faz uma pergunta que a resposta para o cara é não, ou que é muito difícil para ele pensar, não funciona bem. Então, vá por alguma coisa que seja impactante. Segunda fase. Agora você vai trazer o que o Oren Klaff chama de mudança silenciosa. Então, uma das perguntas que vai estar se passando na cabeça desse investidor é por quê? Beleza, esse cara está me trazendo essa ideia, uma startup e tal, tem potencial, é bacana, mas por que ninguém fez isso antes? Por que agora? Sabe? Essa é uma coisa que tá meio no fundo ali da cabeça. Então, uma forma excelente de você responder essa pergunta é você mostrar que existem algumas tendências macro que estão passando ali naquele momento e que elas criam uma janela de oportunidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Instagram. Quando o Instagram surgiu, tinha algumas coisas meio mágicas acontecendo ali. Então, uma delas é o mercado de smartphones estava crescendo pra caramba. Então, tinha muitas pessoas que estavam acessando os smartphones que elas não faziam até então. Então, tem uma questão de ampliação do tamanho de mercado. Tinha uma segunda coisa que estava acontecendo, que é o crescimento da fibra ótica. A fibra ótica estava ficando cada vez maior, cada vez mais rápida, e isso permitia que tivesse acesso e a tecnologia permitisse que o Instagram pudesse ser um Instagram. Se tentasse lá, 5 anos antes não ia rolar. O YouTube teve uma coisa parecida com isso. Então, assim, quando você olha para essas tendências macro que estão acontecendo e que favorecem o seu negócio, isso gera um porquê agora. Então, assim, você poderia dizer, por exemplo, agora, sei lá, pandemia. Então, estamos num momento de pandemia. Isso gerou uma série de mudanças macroeconômicas e políticas e sociais e tudo mais. E isso cria uma janela de oportunidade para certos negócios que não existia até então. Se você, por exemplo, é algum tipo de empresa B2B que vai facilitar a digitalização do varejo, por exemplo, como a Magalu está tentando explorar, você consegue usar essa mudança silenciosa de uma forma muito clara para o varejista. Varejista, antes você estava lá tudo no offline, tudo funcionava bem, só que no online agora é só uma bagunça.
Porque, olha só, agora a gente está tendo uma crescente das pessoas indo para online, existe uma grande expectativa das pessoas em relação à experiência online, porque elas estão acostumadas com Netflix, com redes sociais e tudo mais. E essa janela de oportunidade, essas tendências, dizem que se você não se preparar agora para ir para online, você vai ficar para trás. Então, essas macro tendências, que não são exatamente o seu problema, não são exatamente o seu negócio, mas que apoiam o seu negócio, cria o porquê agora. E isso faz o olho do seu investidor brilhar. O que nos leva ao problema. E quando eu converso com startups, é aqui que o negócio começa a engasgar. Porque a maior parte, 90% das startups não exploram o problema bastante. Elas são muito superficiais na hora de explorar o problema. E, senhores, não existe nada mais importante no seu pitch do que um problema bem explorado. Nada. Tá? E quando a gente fala em problema, a gente precisa observar 3 grandes coisas. Número 1, o problema tem que ser subjetivo. Tá? O problema tem que ser subjetivo. O problema não pode ser um fenômeno objetivo do mundo. Em geral, empreendedores confundem muito essas duas coisas. Problemas com as suas causas, com o seu propósito. Então, sei lá, qual que é o problema que eu quero acabar com a fome no mundo? Eu quero melhorar a mobilidade urbana. Não, isso são fenômenos objetivos. Um fenômeno subjetivo é para a sua audiência, para o seu público-alvo. Então, por exemplo, qual que é o problema que a Uber resolve? Muita gente diz, o problema que a Uber resolve é mobilidade urbana. Não, mobilidade urbana é um fenômeno objetivo do mundo. Outras pessoas vão dizer, o problema que resolve é que é muito caro andar de carro. Não, isso não é um problema, isso é uma constatação. O problema que a Uber resolve é ir do ponto A ao ponto B. Eu preciso ir para algum lugar. E a Uber resolve isso para mim. O que nos leva à segunda característica dos problemas, que os problemas eles têm que ser agnósticos. O que eu quero dizer com isso? O problema ele tem que dar margem a diversas soluções, senão você construir um problema falso para se conectar com uma solução pré-existente. Então isso é muito comum, por exemplo, com alguém que já tem um produto, já tem uma solução, aí ela ouve falar desse negócio e fala assim, rapaz, nunca tive esse negócio de problema, eu preciso encaixar um problema na minha solução. Então ela fica procurando problemas que encaixem nessa solução. Aí ela vai descrever o problema de uma forma hiperdependente da solução. Por exemplo, imagina que eu viro para vocês e falo assim, gente, existe um enorme problema em São Paulo. Não existe um restaurante fusão Índia, Coreia e México. E foi pensando nisso que eu criei o primeiro restaurante fusão Índia, Japão e México. Não faz sentido, você está roubando. Não existe esse problema, você está tentando enfiar um problema embaixo de uma solução que você já antecipou. O problema tem que ser agnóstico, o problema tem que dar margem a várias soluções diferentes. O que nos leva à terceira característica fundamental dos problemas, que eles têm que ser relevantes. Coisas que doem pouco, coisas que são... As pessoas não mudam por causa disso. Ninguém muda por coisas que não são tão relevantes assim. Se não for uma dor doída, as pessoas ficam muito presas nos seus hábitos. Existem vários exemplos disso, de produtos, de tudo que vocês podem imaginar. Um exemplo super simples que eu posso dizer para vocês é o teclado do computador. Vocês sabem por que o teclado é assim, com as teclas do jeito que elas são? O teclado é desse jeito porque quando as máquinas de escrever surgiram, se você tocasse em 2 teclas uma do lado da outra, os ganchos embaixo travavam. E aí dava maior problema. Então, o teclado foi criado para ser ineficiente, para que a digitação fosse o mais esparsa possível, para que você tivesse que ir para letras longes, para minimizar o quanto o travava. E aí talvez você me pergunte, pô, André, mas ninguém nunca criou um teclado mais eficiente? Sim, vários teclados muito mais eficientes já foram criados, mas as pessoas não mudam. Sabe por quê? Porque não dói. É uma ineficiência que as pessoas já estão tão acostumadas que o custo da mudança é grande demais. Então ninguém muda, dane-se, segue assim mesmo. E isso pode acontecer com o seu negócio. Tem alguma coisa que talvez você ache que é um problema, mas você não tem que achar nada. A única pessoa que tem que achar o seu problema relevante é o seu cliente. O que nos leva à próxima fase, que é a fase das falhas das soluções alternativas. E essa fase é uma fase crítica também, porque aqui é o momento em que você vai contextualizar para o seu potencial investidor
como esta pessoa, como esse público-alvo soluciona esse problema hoje. Beleza, então, eu tô com fome. Como é que a pessoa faz quando ela tá com fome? Ou então, vamos usar o exemplo da Uber, eu quero ir do ponto A ao ponto B. O que eu faço quando eu quero ir do ponto A ao ponto B? Bom, tem gente que vai andando, tem gente que vai de bicicleta, tem gente que pega um táxi, tem gente que tem um carro. E aí eu vou falar, bom, qual que é o problema das outras soluções alternativas? O problema da solução alternativa A é essa, a alternativa B é essa. Então, aqui eu consigo, primeiro, deixar mais rico o contexto da minha solução e do universo do meu interlocutor. Mas mais do que isso, aqui é o momento em que eu estou cavando para preparar a hora em que eu for falar sobre as minhas vantagens competitivas. Porque depois que eu contextualizo por que as soluções atuais são ineficientes, fica muito mais fácil de entender o porquê que minha solução é do jeito que ela é. Então, quando eu falo, por exemplo, vamos usar o exemplo da Uber. Quando eu digo que a Uber é conveniente, fica muito mais fácil entender que o Uber é conveniente quando eu destaco a inconveniência que é você chamar um táxi sem usar um aplicativo, como costumava ser antes. Se eu quero dizer que é barato, fica muito mais fácil quando eu dou um parâmetro de como é que as pessoas gastam com táxis ou com seus próprios carros. Quando eu digo que é fácil, é muito mais fácil quando eu mostro como é difícil fazer outras coisas. Então, se você não contextualizar como as soluções alternativas são falhas, na hora que você falar que o seu produto é conveniente, simples, fácil, tudo isso vai parecer arbitrário, vai parecer um monte de coisa fofinha, fluffy, que você está falando, mas que não tem fundamento, não tem base. Tá? Então, não ignorem essa fase, isso aqui é super importante. Aí você vai entrar rapidamente aqui é um momento que você vai falar de você. Quem é você? Por que você se importa? Por que vocês se deram o trabalho de se enfiar nisso aqui? Aqui a ideia é ser rápido, tá? Não é você gastar um tempão. É só para você fazer um gancho, conectar por que isso importa para você, colocar um pouco de alma no seu pitch. Então, cara, e para mim isso é importante por causa disso, porque isso é um problema para mim, porque eu criei startup por causa disso, porque eu tinha um propósito, sei lá. Aí você vai colocar um pouco de você. O que nos leva à solução? A solução é uma descrição curta, objetiva e não adjetivada do que é que você faz. Tá? No caso da Uber. Então, muita gente fala assim, o que é Uber? A Uber é uma plataforma tecnológica disruptiva. Não, pelo amor de Deus, não. Simples, curto, direto e não adjetivado. O que é a Uber? A Uber é um aplicativo que conecta passageiros e motoristas. Só. Simples. Você quer que a sua solução seja algo fácil de entender. Se você coloca muitos elementos, atributos, características, por mais que você ganhe em precisão, você perde em clareza. Eu preciso ficar pensando, não, peraí. Então é uma plataforma que ela é simples, ela é A, ela é B, ela é C, e eu preciso ficar concatenando todas as coisas que você me falou na minha cabeça. Se você me dá uma descrição curta, rápida e simples, eu já entendo a essência, e na próxima fase em que você vai explicar como a sua solução funciona, fica mais fácil para eu entender. O como funciona é como você vai tangibilizar essa solução. Se você tem um serviço, tangibiliza como é que é a jornada de uso desse serviço. Se você tem um produto, explica como é que esse produto entrega o valor. Enfim, tangibilize para a pessoa o que é esse produto, como ele vai funcionar, como é que ele vai trazer valor. O que nos leva à proposta de valor. Proposta de valor é qual é o valor agregado desta solução. E obviamente, gente, lembra que proposta de valor é algo subjetivo de acordo com o seu público-alvo. Qual a proposta de valor de um carro? Depende do carro, depende para quem. Carro é confortável, é porque é mais confortável. É mais confortável que um ônibus, tudo bem. Mas nem todo mundo compra um carro porque ele é confortável. Alguém compra uma Ferrari porque é confortável? Não. Ninguém compra uma Ferrari porque é confortável. Ninguém compra uma Lamborghini porque é confortável. As pessoas compram carros para resolver certos problemas. E a sua proposta de valor precisa estar muito bem atrelada a esse problema. O que é o valor agregado que eu, cliente, pessoalmente eu, tenho ao resolver este problema na minha vida? Finalmente, vamos entrar em modelo de negócio, que é como é que você ganha dinheiro com esse troço. Então, existem muitas formas diferentes de você ganhar dinheiro com a sua solução. Então, vamos usar um exemplo de comida. Então, restaurantes. Restaurantes podem ter muitos modelos de negócio diferentes. Um modelo de negócio de um restaurante pode ser, por exemplo, quilo. Você vai pesar a sua comida e eu vou te cobrar pelo peso da sua comida.
Ou então um buffet, eu vou te cobrar uma taxa fixa e você come à vontade no buffet. Ou então um rodízio, vou te cobrar uma taxa fixa e você vai comer à vontade no rodízio. Ou então à la carte, eu pago pelo que eu peço e por aí vai. E o modelo de negócio ele é importante porque, eu preciso saber como é que você ganha dinheiro, mas mais do que isso, o seu modelo de negócio ele vai gerar mais ou menos atrito com o seu cliente. Então, todo cliente quer pagar o mínimo possível para receber o máximo possível, certo? Ninguém gosta de pagar mais do que o necessário. Os clientes querem pagar o mínimo, de preferência nada. E você quer capturar o máximo de valor possível. E dependendo do modelo de negócio, você vai gerar mais ou menos atrito em relação a isso. Então, por exemplo, vamos pensar, existem vários produtos hoje que você usa de graça. Produtos B2B, B2C, que você usa de graça, não paga nada para usar, mas que essas empresas podem capturar ou em você ou em outras pessoas. Por exemplo, Google, você não paga nada para usar o Google, você não paga nada para usar o Gmail. Tem vários produtos aí, redes sociais, você não paga nada para usar esse troço. Mas esses caras ganham dinheiro B2B, com outras empresas. Beleza. Pô, André, mas e um produto B2C, em que eu uso de graça, mas você não paga nada para usar necessariamente? Aí entra todos os modelos de subscrição freemium, por exemplo. Spotify, Tinder. O Tinder até, não sei como é que tá hoje, mas até no desse era um dos aplicativos que mais faturavam nos Estados Unidos. Então, você pode ter de graça se você quiser, você não precisa pagar pelo Tinder. Mas se existe essa tensão e o modelo de negócio que você escolhe, ele vai gerar implicações para o seu negócio, tanto operacionais quanto de aquisição, quanto tudo mais. Então você precisa ser muito sábio na hora de você escolher o seu modelo. Vou dar um exemplo interessante para vocês. Uma das métricas mais importantes do varejo, especialmente de comida, é lucro por metro quadrado, porque o custo do imóvel é um custo muito alto no negócio. Então, quando você tem, por exemplo, um Starbucks, qual que é o problema do Starbucks? Qual que é um dos grandes desafios que eles têm? É uma pessoa que vai lá, pega um café e passa a tarde inteira usando a infraestrutura do Starbucks. Existem alguns lugares do mundo chamados anti-cafés, que é um café em que você pode comer e beber à vontade e você paga pelo tempo que você fica lá. E por que isso é interessante? Porque você aumenta a rotatividade. A pessoa vai, entra, consome, sai fora. É um modelo rentável? A gente precisa olhar os números, mas você entende que eles tentam explorar um buraco, uma oportunidade que um modelo de negócio tradicional não explora. O que nos leva ao mercado. E mercado, senhores, não é usuários, tá? Não é usuários. Mercado é dinheiros. Quantos dinheiros existem aqui dentro? E quando a gente vai falar de mercado, você precisa pensar em 3 tipos de mercados diferentes. Número 1, o famoso mercado total. Aqui, assim, se der tudo certo, se a gente chegar no céu, quanto dinheiro existe aqui dentro dessa bagaça. Então, vamos supor que você é uma fintech, você vai mexer com crédito, quanto dinheiro quanto dinheiro em empréstimos giram no Brasil por ano. Tá? Então, essa é a ideia. O segundo mercado é o mercado endereçável, que é o mercado que você vai atrás. Então, é o mercado que você vai efetivamente atacar. Então, dentro do mercado de crédito no Brasil, a minha startup ela é focada especificamente em pequenas e médias empresas no Sudeste que tem a característica A, B e C e funciona dentro dessa indústria, que é um mercado menor. E dentro desse mercado a gente vai ter um outro mercado que é o mercado optível, que é dentro desse troço que eu estou atacando, quanto eu efetivamente consigo capturar. E por que é importante você ter essas 3 coisas? O mercado total ele serve para dar uma ideia de magnitude. Se der tudo certo, até onde a gente consegue chegar. E esse é um problema muito grande quando você tem, por exemplo, um produto, um mercado nichado. Se você tem um público pequeno, se o mercado total é, sei lá, 5 milhões de reais. Tipo assim, se você, ralar, suar, tal, pá, deu tudo certo. Tudo certo. O melhor do cenário, assim, se você contar sempre no mercado, você conseguir 5 milhões, vai fazer outra coisa. Esse mercado é muito pequeno, nenhum investidor vai colocar dinheiro nisso aí, tá? Então, próximo. O mercado endereçável, ele vai dar uma ideia de estratégia. Então, o mercado total, ele é meio que assim, em algum momento eu quero fazer a virada para ir para lá. Em algum momento eu quero explorar esse troço mais. O mercado endereçável, ele vai avaliar um pouco faz sentido essa estratégia? Esse é um bom mercado? Eu consigo entrar aqui? Será que não
tem mercados mais interessantes que eu consigo entrar? Será que se eu, ao invés de eu focar no Sudeste, no Nordeste não seria melhor? Será que no Sul não seria mais interessante? Será que no Centro-Oeste não tem oportunidade melhor? Será que se eu mudasse de segmento? Então, é um pouco mais no viés estratégico da parada. E o mercado optível, ele vai te dar duas coisas. Ele vai dizer o quanto você, como empreendedor, consegue fazer uma análise sensata do seu mercado, o quanto você consegue na hora de você fazer o seu valuation, na hora de você explorar tudo isso aí a gente vai ver o quão sensato você é. Então isso é uma coisa. Então se você falar assim, eu vou dominar 30% do mercado de restaurantes no Brasil, isso não faz o menor sentido, você não vai conseguir chegar lá. É um mercado pulverizado demais. Se você falar que você vai chegar no 20% do segmento bancário, ousado, mas faz um pouco mais de sentido. E a outra coisa que o mercado optível vai te dar é a sua capacidade instalada, que é o quanto você consegue servir esse negócio. Então, aqui um pouco, especialmente se você tem um negócio um pouco mais voltado para hardware, que envolve alguma coisa de fabricação, fábrica, esse tipo de coisa, existe um limite do quanto você consegue produzir numa dada fábrica ou numa dada estrutura. Então, a capacidade instalada é importante para ver o quanto você consegue efetivamente suprir essa demanda que você viu que é interessante. Muito bem, chegamos então ao go-to-market, que é como é que eu vou para dentro desse mercado, como é que eu entro nesse mercado. E isso é muito importante, porque execução é tudo, senhores. Execução é tudo. Nenhum investidor coloca dinheiro numa empresa, num empreendedor que eles acham que não tem capacidade de executar. Excel aceita qualquer coisa. E o go-to-market é um grande preditivo do quão realista é essa entrada, essa estratégia, essa execução. Então, vamos dar um exemplo da Uber uma vez mais. Como é que a Uber começou? Sabe como é que a Uber começou? A Uber começou com o Uber Black. A Uber começou com um aluguel de limusine facilitado. Porque, às vezes, você precisa pegar um mercado inicial menor para você conseguir provar as métricas básicas, o conceito básico do negócio, antes de extrapolar para um mercado maior. Isso é muitíssimo comum. Se você está de olho no mercado grande, é legal você ter a visão, é legal você olhar lá para frente, mas também é importante você ter a clareza de que ninguém começa lá na frente. A Uber não começou com o UberX, não fazia sentido, era um negócio muito novo. Eu lembro quando a Uber veio para cá, um monte de gente falando assim, o quê? Você vai entrar no carro de um desconhecido no Brasil, você tá louco, imagina, tal. Vai um tempo até as pessoas se adaptarem. E até a persona é diferente, o público-alvo é diferente, a proposta de valor, os problemas, todas essas coisas são diferentes. Um caso super emblemático disso é o próprio Airbnb. O Airbnb, quando ele começou, se você pegar, tem um livro super bom que é o Crossing the Chasm, que agora eu esqueci como é que é o nome em português. Mas é do Geoffrey Moore. Eu vou pesquisar depois, eu falo para vocês. Mas ele fala que existe uma teoria da lei de difusão da inovação, que se você pegar e distribuir o seu mercado numa curva normal, a primeira parcelinha ali, os 2,5%, são os seus inovadores, os pioneiros, os caras que testam, desenrolam e criam as próprias soluções para um dado negócio tecnológico. Depois tem os early adopters, ou os entusiastas, que é a galera que é tarada na tecnologia, que são os primeiros a pegar produto beta, que ainda está bugado, e testar depois. Aí a gente chega nos pragmáticos, que são as pessoas que mostram para mim que esse troço funciona, que eu compro. Depois você tem os conservadores, que é meio que a galera do mainstream. Depois que o negócio todo mundo usando, a pessoa usa também. E por fim você tem os céticos, que são as pessoas que te odeiam e nunca vão comprar o que você vende porque elas não acreditam no que você faz. No caso do Airbnb, quando o Airbnb começou, eles tinham um foco muito parecido com o Couchsurfing. Então, a proposta de valor para as pessoas que ofereciam suas casas não era ganhar dinheiro, era conhecer, gente de várias partes do mundo. Tipo, ficou um australiano lá em casa. Veio uma menina da Romênia. Nossa, que animal! E ter essa troca. Esse era o valor agregado para essa galera. E o Airbnb começou a crescer. Só que se você olha a curva de novos entrantes no Airbnb, deixa eu fazer para cá, acho que vai fazer mais sentido. Está subindo, tem uma queda e depois continua subindo de novo. Essa queda aconteceu quando o Airbnb migrou, ele saiu desse mercado menor, que é a galera do Couchsurfing, essa galera meio doidona, meio roots, meio, nossa, vou ter uma pessoa para minha casa, para a galera que é, quero ganhar dinheiro. E o que eles fizeram? A galera do quero ganhar dinheiro, eles precisam de outras coisas que a galera do Couchsurfing não precisa. Eles precisam de garantias, eles precisam de segurança. Foi nesse momento que o Airbnb implementou os protocolos de verificação de documentos e seguro das casas.
Teve uma queda no número de novos entrantes, mas o perfil das pessoas que estavam entrando no Airbnb eram mais e mais alinhadas com o mercado maior. Até que hoje já é uma coisa muito mais comum, já está bem dentro do mainstream na maior parte dos países. Tudo isso para dizer que o seu go-to-market importa, a maneira como você vai chegar nos seus clientes importa. Pode ser que o investidor não pese muito na sua, dependendo do seu produto, mas pode ser que isso aqui seja absolutamente chave para o seu negócio funcionar. Então, isso aqui é super importante. Muito bem. Chegamos então à validação e tração. Aqui é o momento que você vai mostrar o que você fez até agora. Quais são os seus números, o quanto você cresceu, o quanto você se desenvolveu. Então, se você está numa fase mais inicial, você ainda está pensando no investimento anjo, alguma coisa mais assim, é validação. Como é que você validou as premissas básicas do negócio, como é que você validou que o problema funciona, que a sua solução resolve, tudo mais, tudo mais. Se você está numa fase de estou indo para um Series A ou alguma coisa do tipo, você precisa mostrar a sua atração, de preferência que você consiga mostrar a sua receita crescendo naquela curva em J, né? Então, o lance é, se você conseguir mostrar que está chegando, pelo menos, é sempre bom. O investidor adora ver aquele negócio. Basicamente, é isso, não tem muito mais segredo. Aqui é mostrar um pouco do que você conseguiu conquistar. Aí, a gente vai chegar na hora que importa. Beleza, falei até agora do meu negócio, como é que ele funciona e tudo mais. Aqui você vai dizer o que é que você veio buscar. Então, eu preciso de tanto de dinheiro, e o que eu vou fazer com esse dinheiro, que é justamente o roadmap. Então, você pode colocar isso no mesmo slide, você pode colocar separado, aí vai depender um pouco do seu negócio, o que faz sentido. Dá para separar sem problemas, dá para deixar igual também, dependendo do que você está fazendo. Não tem muita diferença, vai muito do caso concreto. No roadmap, você precisa dizer quais são os estágios críticos que você vai alcançar com esse dinheiro até você precisar de uma nova rodada ou chegar na próxima fase do seu negócio, seja ela qual for. Então, se você está pedindo esse dinheiro, você precisa ter muita clareza de, o que é que você vai fazer com esse dinheiro, que vai estar aí, e 2, aonde você vai chegar. Precisa ter muita clareza sobre isso. Do contrário, o seu investidor não vai ficar muito feliz com o que você vai dizer. O que nos leva finalmente aos pontos finais. No finalzinho do pitch, é sempre bom você trazer um pouco sobre equipe. Porque a equipe é quem vai transformar o PPT em realidade. Sempre bom, uma vez, claro, vocês terem uma equipe tão diversa quanto possível, complementar e tudo mais, experiente, e usem isso ao seu favor tanto quanto vocês puderem. Se vocês tiverem um time forte, esse é o momento de fazer o jabá da galera. Porque, senhores, eu adianto para vocês, não existe investidor que coloca dinheiro em boas ideias na mão de más equipes. Porque o investidor sabe que uma boa ideia na mão de uma má equipe morre. Investidor coloca dinheiro na mão de boas equipes com más ideias, às vezes. Porque eles sabem que boas equipes vão encontrar o caminho até chegar numa boa ideia. Mas o contrário não acontece. E o último ponto que aqui é fatal. Muitos empreendedores, eles estão um pouco desesperados por dinheiro. Eles precisam, preciso levantar capital, preciso levantar. E eles colocam um peso demais na mão dos investidores. E aí, antes de eu explicar para vocês o que é o ponto de resistência, eu preciso lembrá-los de uma coisa importante. Dinheiro é só dinheiro. Dinheiro você arruma em qualquer lugar. Qualquer pessoa pode te dar dinheiro. Um negócio como uma Uber, um Airbnb, um Nubank, isso você não encontra em qualquer lugar. Se você realmente tem uma startup de alto potencial, que pode virar um unicórnio, pode ser um puta sucesso, isso é só dinheiro. E se você não colocar isso na sua cabeça, você vai estar pedindo um favor. Por favor, investidor, me dê dinheiro. Não, é o contrário. Você tem uma ideia valiosa na mão, você tem uma oportunidade de negócio maravilhosa para esse cara e você precisa inverter a ordem do jogo, porque isso vai gerar mais desejabilidade. E o ponto de resistência é isso, você criar um pouco de fricção na hora desse investimento. Então, ao invés de dizer, então, por favor, invista em mim, é muito mais interessante você dizer, diante de tudo isso, a gente acredita que a gente tem um negócio de alto potencial na mão. E a gente está procurando muito mais do que dinheiro. A gente está procurando bons investidores que vão agregar inteligência, contatos, estratégia e ajudar a manifestar todo o potencial desse negócio. Então, antes da gente seguir para as perguntas, eu queria ouvir um pouquinho de você, investidor. Por que você acha que vocês são a firma certa para investir no meu negócio?
e aí você inverte a ordem do jogo. Agora você coloca ele para se justificar por que ele deveria investir em você. E isso é muito poderoso. Esse, senhores, é o resumo da estrutura. Aí talvez você esteja se perguntando assim, mas André, pelo amor de Deus, tem coisas demais e como é que eu divido meu tempo nesse negócio todo? Então, basicamente, 35% do seu tempo tem que vir até a descrição do problema, até por que você se importa. Mais ou menos isso. 55% do seu tempo vai ir até a parte de validação e tração, 10% do seu tempo do pedido de é isso que eu preciso de dinheiro, até você começar a inquirir o seu investidor. André, mas eu preciso dividir isso igualzinho? Claro que não. Seja estratégico com o seu tempo. Tem certos negócios que eles são mais sensíveis, cada negócio é sensível em algum ponto. Alguns são mais em uns lugares, outros em outros. Em alguns negócios o problema vai ser na estratégia de entrada, em outros negócios vai ser na vantagem competitiva, em outros negócios vai ser para você justificar a proposta de valor, em outros negócios vai ser o tamanho do mercado. Gaste tempo com os elementos sensíveis do seu negócio. Com as coisas que é fácil de entender, é isso, passa, é isso, tal, segue o jogo. Gasta tempo com o que importa. E com isso, senhores, quero perguntas. Eu falei sem parar, que nem um louco, por um tempão, então agora está na hora de ouvir vocês. Vamos lá. Obrigada, André. Excelente apresentação. Imagina. É uma delícia ouvir você. E a minha pergunta agora, você começou a falar uma coisa muito interessante. O primeiro slide foi: todos nós, somos vendedores. Nem todos nós nascemos com essa habilidade, com essa competência. Nem todos nós nascemos com essa capacidade de comunicação. Mas você trouxe uma chave muito importante. Ser vendedor significa que você tem que mexer com o emocional. E aí você mostrou as 3 partes do cérebro. Você pode voltar lá? Eu não preciso ser profundo, mas só para a gente entender. Claro. Porque muita gente acabou entrando depois, e eu gostei muito dessa primeira parte, que pouca gente fala a respeito disso, e é onde, de fato, nós, como vendedores, a gente esquece disso, né? A gente vai direto para a técnica, porque o tempo todo a gente aprende a ser técnico. Então vamos lá. Então, resumindo, a parte mais recente da nossa mente, que é a parte de fora, o neocórtex, ele cuida do nosso pensamento abstrato, analítico, raciocínio lógico, esse tipo de coisa. O sistema límbico, que é o miolo, cuida das nossas emoções, que é a parte do cérebro que começou a se desenvolver com os mamíferos. E o cérebro reptiliano, que é a nossa parte mais ancestral, cuida de funções fisiológicas básicas e dos nossos instintos. E a ordem de prioridade do cérebro é de baixo para cima. Então, atividades fisiológicas vêm primeiro, emoções vêm depois, raciocinar vem depois. A hora que bateu aquele instinto do fugir, sair, veio um tigre, eu preciso sair correndo, você não tá pensando em mais nada. O cérebro falou, desliga esse troço, você precisa correr. E por que isso é importante? Porque se a gente cai nas armadilhas do sistema límbico e do cérebro reptiliano, a pessoa não está te ouvindo. Então, quando você começa uma apresentação parecendo um vendedor no qual eu não posso confiar, eu não estou te ouvindo. Eu não estou ouvindo. Eu parei ali. Então, a gente precisa ter muito cuidado na maneira como a gente se comunica para não ativar esse tipo de coisa. Eu estava muda. Toda vez que eu ouço um pitch, hoje, por exemplo, o Gabriel, da Vesper Ventures, começou a apresentação dele e ele saiu lágrimas nos olhos dele. Porque, na verdade, o início do negócio dele surgiu através de um problema pessoal, que era um problema de câncer com uma sobrinha dele. Isso foi a grande motivação dele. E a hora que ele fala da grande motivação dele, isso de fato afeta o nosso coração. E a gente fica com os ouvidos muito abertos. Então, eu gosto muito de ouvir pitch quando o empreendedor começa a falar sobre essa motivação, ou a dor que ele tá procurando solucionar. Você falou na introdução, você falou sobre trazer uma curiosidade, né? E isso está bem relacionado à introdução.
E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se a gente, quando você falou da dor, do problema que está lá em terceiro, na verdade ele pode fazer parte da introdução, né? Assim, tudo é flexível. Tudo é flexível, tudo tem margem para adaptar, né? Isso aqui é só uma estrutura macro em que, se a gente seguir, assim, a grosso modo, isso ajuda a gente a se situar. Por que é legal você deixar o problema para a terceira fase e não tanto no começo? Porque ajuda a desenvolver na cabeça da pessoa a relevância do problema de antemão. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou falar sobre um problema que não pareça tão relevante assim. Um problema, sei lá, de segurança de dados ou alguma coisa que não é intuitivamente óbvio o quão relevante aquele problema é. Se eu não fizer uma contextualização anterior dessa janela de oportunidade, dessa mudança silenciosa, eu posso perder poder. Agora, se eu tenho uma história altamente emocional e eu posso usar isso a meu favor, eu posso tirar o porquê nos importamos ali de baixo e subir ele para cima. Eu posso começar falando que teve uma grande catarse na minha vida anos atrás quando aconteceu tal coisa. E isso me levou em busca de uma mudança, para resolver esse problema, não sei o que inclusive, olha só que coisa interessante, tem várias tendências malucas acontecendo no mundo agora que torna essa janela de oportunidade perfeita para um negócio como esse. Então, assim, tudo isso é flexível, é uma questão da gente olhar para o nosso negócio e falar, poxa, como é que eu consigo melhor explorar as forças do meu negócio, dados os elementos de informação que eu preciso trazer. Ficou claro. Gorete, por favor, pode fazer sua pergunta, por favor. Tá bom, eu escrevi aqui. Boa noite, André. Parabéns, que maravilha. Eu sou Gorete Freitas. André, como é que a gente usa essa estrutura maravilhosa que você ensinou aí para a gente no pitch de elevador? Boa pergunta. Então vamos fazer um disclaimer aqui. Isso aqui é um pitch para um investidor. Você sentou com ele te deu uns 10 minutinhos ali para vocês conversarem, você tem tempo para explorar os principais elementos do negócio. Um pitch de investidor eu focaria em 5 coisas básicas. Qual é o problema? Qual é o meu público-alvo? Qual a solução? Qual a proposta de valor? E qual principalmente a minha vantagem competitiva? Que aqui eu exploro aqui usando as falhas das soluções alternativas e um pouco mais lá embaixo no como funciona, propósito de valor, mas são essas 5 coisas. Então, se eu fosse, por exemplo, fazer um pitch da Uber, eu diria mais ou menos o seguinte: em grandes centros urbanos, as pessoas têm uma grande dificuldade de se deslocar do ponto A ao ponto B. E foi por isso que nós criamos a Uber, um aplicativo que conecta passageiros e motoristas. Um aplicativo simples, conveniente e barato. E diferente de alternativas como o ônibus, que é super lotado, super desconfortável, ou de um táxi em que o atendimento não é tão bom, a gente consegue oferecer uma experiência de excelência que encanta os nossos clientes. Mais ou menos isso. Beleza, obrigada. Imagina. Excelente, André. Eu queria focar agora um pouco nos empreendedores que são cientistas. Você sabe que Legal. o SciBiz é a conexão da academia com o mercado. A gente tem os empreendedores, mas temos os cientistas que querem se tornar empreendedores. O cientista, ele está muito focado na parte tecnológica, na parte técnica, na parte de especialização. Ele é um grande conhecedor e profundo conhecedor daquilo que ele está desenvolvendo. É muito difícil para ele sair do laboratório, da pesquisa dele, e olhar para o mercado e falar o que o mercado quer ouvir. André, a gente não programou isso, isso está sendo super improvisado, mas como você poderia conversar falar para o empreendedor de uma maneira rápida o que ele precisa falar? Se a gente olhar hoje no Showroom Tecnologias, tem muitas tecnologias com informações que estão faltando. Nem todos os cientistas conseguiram complementar. Pode ser por falta de tempo, mas pode ser porque para ele não é relevante aquela informação. E aí você poderia trazer um pouquinho sobre o olhar do investidor, sobre o que ele precisa para tomar a decisão de investir numa determinada tecnologia? Claro. Eu acho que tem algumas... vamos dividir isso em 2 partes.
Vamos começar pelo que o investidor está procurando e cuidados importantes que o empreendedor precisa ter. Então, o que o investidor está procurando? O investidor não está procurando um produto, o investidor não está procurando uma tecnologia, o investidor está procurando um negócio. Então, ele vai explorar todos os elementos do negócio. Ele quer saber, beleza, entendi a tecnologia, mas isso resolve o problema de alguém? Isso é relevante? As pessoas pagam por isso? Tem dinheiro bastante nesse mercado para isso ser uma oportunidade atrativa ou isso é um negócio pequeno? Eu consigo chegar no meu cliente sem gastar uma tonelada de dinheiro? Ou eu vou precisar gastar uma fortuna e isso não vai ser viável? O quanto essa equipe está madura para executar tudo isso? Como é que esses caras vão ganhar dinheiro? Então ele está fazendo todas essas perguntas, ele está vendo o negócio de uma forma holística e vendo se esse troço faz sentido na cabeça dele, especialmente dado o contexto onde ele está. Então isso é uma coisa. Tem uma segunda coisa que é a tese de investimento. Nem todo investidor investe na mesma coisa. Então, por exemplo, tem investidores que são investidores muito mais de risco. Então, eu quero uma Tesla, eu quero uma SpaceX, eu quero um troço que é, muito risco. E você tem investidores que nem o Warren Buffett da vida, que o negócio dele é investimentos seguros, provados, de longo prazo. É isso aí. E tudo bem. Tem gente que investe em negócio B2B, tem gente que investe em negócio B2C, tem gente que investe em serviços, tem gente que investe em produto, tem gente que investe em SaaS, enfim. Então, a tese de investimento do investidor também é relevante. E aí é super importante você, empreendedor, pensar quem é o empreendedor, o investidor que vai agregar mais para o meu negócio, quem é que vai trazer mais capital intelectual. Okay? Então, essa é a segunda coisa. Vamos para o outro lado. Então, você é empreendedor. O que você precisa tomar muito cuidado? Número 1, falar demais sobre a sua solução. Ninguém liga para a sua solução. Só você ama a sua tecnologia. Ninguém liga. Ninguém liga. A única coisa que o seu investidor liga, ou as pessoas ligam, é: esse troço resolve um problema da minha vida? Se a resposta for não, eu não ligo. Se resolver um problema da minha vida, aí eu ligo, mas só enquanto resolver o problema. Então, se você não falar do problema, não vai servir de nada. Se você falar da sua solução, também não serve de nada. Então, o resumo da história é: foque no problema. Compreenda como que você está fazendo agrega valor para a vida das pessoas. E não de uma perspectiva teórica, mas de uma perspectiva bem prática. Porque não é tudo que, em teoria, agrega para as pessoas que as pessoas fazem. Por exemplo, todo mundo quer ter um corpo legal, todo mundo quer ter saúde física. Todo mundo sabe o que precisa fazer para isso. Precisa comer bem e precisa se exercitar. E muitas pessoas não fazem. Você virar para uma pessoa e falar assim: não, porque eu vou desenvolver uma tecnologia que vai ajudar as pessoas a se exercitarem. Tudo bem, mas não é todo mundo que quer se exercitar. Então, é sempre importante a gente analisar de uma perspectiva bem subjetiva desse público-alvo. Perfeito, André. E tem uma outra turma também que está aqui participando e que também tem que se comunicar vendendo uma análise de uma empresa. Então, essa turma, que são alunos que fazem análise de uma startup para apresentar para investidor, que faz análise de uma empresa que está na Bolsa de Valores para falar com o investidor, ele também não é só o empreendedor, mas é o analista. Porque hoje nas associações de anjos existem a parte de análise de startups. E análise de startups é a mesma coisa que a análise de uma grande empresa. Toda empresa tem todos esses aspectos que você falou. Algumas são mais complexas e outras são mais simples. Então, na verdade, muitas vezes, quem está vendendo essa tese é o analista, que entende do negócio e vai lá apresentar para o investidor, né? E ele vai ter que defender, na verdade, a análise dele, a visão dele, que não é, na verdade, que pode ser que não é o empreendedor, mas sim é o analista. E ele vai ter que vender a visão dele. Muda alguma coisa? Isso também não estava previsto, tá, gente? Eu só estou incluindo. Vamos lá. Na saia justa. Muda alguma coisa? Depende que diferença um pouco do isso contexto. tem? Depende um pouco do contexto. Então, vamos lá. Toda apresentação, isso aqui eu estou partindo de um pressuposto de uma reunião com uma VC que potencialmente vai aportar dinheiro numa startup. Então, essa estrutura é super adequada a isso, tá? Existem alguns contextos em que não vai fazer tanto sentido usar tudo isso, vai fazer sentido usar outras coisas. Então, quando a gente fala de um analista, por exemplo,
Vai depender um pouco do que se espera desse analista. Esse analista, se espera que esse cara vai trazer uma análise mais financeira, quantitativa e tudo mais. Se a resposta for sim, a gente vai ter que migrar um pouco para um outro lado. Se a resposta for não necessariamente, isso é só um dos elementos que estão aí dentro, eu reforçaria muito que esse analista tentasse se aproximar ao máximo disso aqui possível. Por quê? Lembra o slide da mente, ele tem muito a ver com isso. Se a gente está falando só sobre números e dados e fatos e tudo mais, você não está conversando com a parte da mente que toma decisões. É que nem aquela coisa assim de quando você vai, sei lá, comprar um celular. Você analisa todos os celulares que tem. Tem o celular A, o B, o C, o D, o E, o F. Aí você olha tudo, as especificações técnicas e tudo mais. Só que chega uma hora que tem um celular que você quer. E você sabe que você quer esse celular. E aí quando você começa a fazer a comparação de um com o outro, você fala assim, a especificação técnica do outro é melhor. Mas esse aqui é tão legal. Mas será? Não. Mas nem 4 megabytes de câmera nem é tanta coisa assim. Não, acho que eu vou ficar... Você já sabe o que você quer. E esse é o ponto. Não são os números, não é o 4 megabytes da câmera, a quantidade de pixels, não é isso que gera a decisão. É outra coisa. E os analistas, na hora que eles vão falar sobre essa análise quantitativa, eles tendem a falar essa parte muito fria. E isso não gera decisão. A maneira como isso aqui está estruturada é justamente para... A primeira parte, ela abre a cabeça do cara para ouvir. Então, eu estou ouvindo. Você fisgou minha atenção. Beleza. A segunda parte, eu vou trazer essa parte de explicação um pouco mais fria, que o cara, você sente a energia baixando um pouco. E a terceira fase é esquentar de novo, para manter o processo decisório vivo. Senão, o cara vai ouvir, vai pensar, vai refletir, e vai sair da decisão, vai sair daquele elemento quente de é isso que eu quero. Perfeito. André, a gente está chegando no final da sua participação no SciBiz. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, se manifestem. Gorete, por favor, Gorete. André, por favor, eu percebi que você colocou os seus clientes logo lá no início, né? Você estabeleceu a sua autoridade. E você não falou isso em nenhum momento aqui da sua estrutura. E é algo assim que nós, cientistas, né, nós temos muito. Quando a gente faz cursos e está trabalhando, às vezes, na nossa tese ali há décadas, né? Como é que você vê que a gente deve colocar essa nossa autoridade? Essa é uma boa pergunta, Gorete. Eu acho que, em geral, as pessoas tendem a sobrevalorizar isso. Vou te dar um exemplo. Imagina que você vai no médico, tá? Não sei se você já passou por uma cirurgia importante ou alguma coisa assim. E a verdade é, nós, na hora de escolhermos um bom médico, nós não escolhemos esse médico com base nas qualificações dele. É claro que as qualificações podem levá-lo até a gente, levar a gente até lá, uma indicação leva a gente até lá. Mas no final do dia, nós não temos a menor capacidade de avaliar a competência técnica dessa pessoa, para começar. E 2, a gente infere a competência técnica dela com base na maneira como ela nos trata e na maneira como ela nos conduz e na maneira como ela pergunta. Então, eu acho que, em geral, as pessoas tendem a colocar um peso muito grande em inputs, mas eu fiz A, fiz B e fiz C, mas no final do dia isso não importa muito. Eu coloquei aqui justamente porque eu sei que o público acadêmico ele tende a colocar um pouco mais de peso nessas coisas. Então, eu mencionei en passant que eu passei por Harvard, que eu passei por Stanford, mas, em geral, eu nunca tive um cliente que me perguntou, André, mas qual que é a sua formação? Isso nunca na minha vida aconteceu. E eu não coloco o que eu estudei aqui. Não coloco. E essa pergunta não vem. Essa pergunta não vem porque para eles não é relevante. Porque as perguntas que eu faço dão para eles a confiança que eles precisam para falar, o André sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está falando, então vamos embora. Você estudou a sua audiência, né? Ótimo. Sempre. Importantíssimo. Ana Paula, por favor, se apresente. Pode fazer sua pergunta em voz. Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite. Estou sem vídeo hoje aqui. Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Lá no finalzinho da apresentação, a hora que eu falei para esse investidor o quanto eu preciso
Eu tenho muita dificuldade em explicar para ele onde eu vou aplicar e como eu vou aplicar esse dinheiro, porque a gente já falou de muitas coisas, eu já tenho pouco tempo de atenção dele. E eu sempre acho que eu estou sendo genérica. O quanto a gente tem que explicar, bom, eu preciso de tanto para quê? Como? Não sei se deu para entender. Eu acho que assim, o seu relato me faz pensar que talvez você esteja gastando tempo demais com outras coisas. Esse processo todo aqui não deve demorar mais do que 15 minutos, tá? De jeito nenhum mais do que 15 minutos. Sim, 20 estourando. Então, assim, se você gastou muito tempo com detalhes desnecessários, realmente você vai estar sofrendo aí. Então, talvez uma solução seja enxugar um pouco mais as coisas antes. E talvez ter uma estrutura te ajude a fazer isso melhor. Disclaimer feito, o nível de detalhamento que você tem que trazer é o nível relativamente superficial, porque se ele tiver uma pergunta, ele vai te fazer. Porque o que acontece? Se você entrar em detalhe demais, você está me deixando entediado, eu não aguento mais te ouvir, eu quero ir embora. Se você ficar num nível superficial demais, eu vou falar, não, peraí, me conta um pouco mais desse negócio aí que você falou, me fala um pouco mais em detalhes disso. E vocês terão esse momento de interação. Isso vai acontecer. Então, não tenha medo de ser superficial demais. É melhor você ser superficial demais do que entediante demais. Ok, obrigado. A gente estava... Só para esclarecer que eu estava falando de um pitch de 5 minutos, então é por isso. 5 minutos. E sorte sua que não é de 3, viu, Ana? Porque tem lugares que é de 3. Legal, obrigada. Mas, imagina. André, você foi excelente na sua resposta. É melhor você ser superficial demais, Ana, e se preparar para maior detalhamento na pergunta do que você tentar trazer muita informação no seu pitch, que ele não vai ser absorvida e vai ficar entediante. Excelente sua resposta, André. Matheus? Tudo bem? Desculpa a minha experiência aí, tô vendo que o pessoal entende bastante do assunto, mas lembrando do que você disse sobre os níveis do cérebro reptiliano e o funcionamento das decisões, você tem algum exemplo? Como que você pode encaixar isso num pitch para ele se tornar interessante na introdução? Então, eu acho difícil encaixar essas duas coisas, um pitch urgente, assim, entendeu? Logo na introdução. Então, vamos lá. Então, deixa eu fazer um pequeno disclaimer que tem um pouco a ver com o negócio da Ana Paula. Isso aqui, gente, de novo, isso aqui é um pitch para um investidor real oficial, uma reunião com uma VC. Eles não vão te falar assim, você tem 3 minutos valendo. Eles vão te dar um pouco mais de tempo do que isso, tá? Então, em contextos como esse, em que você vai ter 3, 5 minutos, algum evento de startups, alguma coisa assim, é natural que eles esperem um nível menor de detalhamento. Tá? É natural, eles esperam, isso faz parte das expectativas. Então, assim, vai depender um pouco de que pitch que a gente está falando. Se a gente está falando de um pitch de 3 a 5 minutos, você pode começar, como eu falei, você pode começar com uma pergunta, você pode começar com uma provocação. Como é que eu comecei a minha apresentação aqui? Eu não virei para vocês e falei assim, oi pessoal, tudo bem? Meu nome é André, eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre pitch, tá bom? E olha, não, eu virei para vocês e falei, eu preciso ser direto. A maneira como nós nos apresentamos, ela é útil para um mundo que não existe mais, para um mundo que desapareceu por completo. E o que eu estou te dizendo nas entrelinhas é, a maneira como você se apresenta está ferrando a sua vida mais do que você imagina. Então essa é uma forma de eu pegar a sua atenção. Você fala, opa, peraí, eu nunca parei para pensar nisso. E por que eu começo desse jeito? Tá? Tem um porquê. Por quê? Porque a apresentação é um troço soft. Você imagina uma reunião do RH de qualquer empresa virando assim, gente, não, a gente precisa muito treinar apresentações, porque apresentações é a nossa prioridade 0. Não, isso não acontece. Tipo, cara, tem liderança, vendas, a apresentação tá lá embaixo. Ninguém prioritariamente se prepara para uma apresentação. Então eu preciso desdobrar isso. E aí eu vou trazer tendências. Eu vou dizer para você, por exemplo, que a tecnologia está fazendo com que a nossa atenção fique cada vez mais difusa.
e que as pessoas prestem cada vez menos atenção em você, e que o mercado de startups está cada vez mais competitivo, e se você não for capaz de manter atenção, você não vai conseguir ter sucesso. E aí eu te falo todas as coisas, ou muitas das coisas que você faz na sua apresentação, que você gasta muito tempo, que ela é longa, que ela é prolixa, que ela é isso, que ela é aquilo, entende? E aí eu vou fazendo a dor aumentar progressivamente a cada etapa do processo. Fez sentido? Tangibilizou um pouco mais? Fez sim. Valeu. Imagina. Muito boa a sua apresentação. Vou deixar isso gravado por toda a vida. Eu coloquei todas as minhas aulas. Porque às vezes você vê que, de fato, tem pessoas que têm mais dificuldade que outras. O que você tem, André, é raríssimo. Para a gente chegar e estar numa sala de aula, dando uma aula como professor, são muitos anos de prática, muitos anos de treinamento. Não é fácil. E, normalmente, a gente tem a questão da timidez, blá, blá, blá. Se a gente olhar e encarar isso como uma questão técnica que pode ser aprendida, então, a gente vai melhorar muito, porque a parte de vendas, você vai realizar uma apresentação e você vai realizar uma conversa com uma outra pessoa. Numa conversa em duas pessoas, você precisa usar essa técnica. Dali um pouco, eu acho que isso vira natural, né, nosso. É uma coisa que você vai incorporar na sua vida. Mas é importante vocês estarem atentos a isso. André, eu agradeço enormemente a sua participação. Foi uma delícia estar aqui te ouvindo. Foi uma baita aula que você deu para a gente. E eu queria agradecer porque isso vai ser aproveitado muito, tanto para os alunos de graduação quanto de pós, e também para os nossos empreendedores e cientistas que estão se preparando para construir a sua startup. Imagina, Linha, foi um grande prazer, fico muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco desse conhecimento. Eu já tive uma startup, eu sei como é que está aí do outro lado da mesa. E, já que nós passamos por perguntas, eu queria deixar para vocês um recado final. Se vocês quiserem mais conteúdo, André, quero me aprofundar mais, quero aprender mais como falar, esse aqui é o meu canal no YouTube, lá tem vários vídeos que vão complementar o que vocês viram aqui hoje. Tanto de uma perspectiva de comunicação como um todo, eu quero me comunicar numa reunião, eu quero saber vender melhor, eu quero ser mais persuasivo lá. Entra lá, André Arcas, o link está aí e tudo mais. E eu espero que vocês saiam daqui hoje com uma compreensão mais profunda do que significa um bom pitch. Que um pitch não é simplesmente você pegar um resumão da sua startup, jogar lá e falar, compra aí, investidor. Não. Um bom pitch é a capacidade de você traduzir o seu negócio no mundo do seu investidor, de uma forma que faça sentido para ele e que isso por si faça com que ele encontre as suas próprias razões para você investir no negócio. Não porque você mandou, não porque você está usando técnicas místicas, mas porque você conseguiu traduzir de uma forma que fez sentido para o universo dele. E uma vez que você for capaz de fazer isso, o céu é o limite. Muito obrigado, pessoal, e a gente se vê na próxima. Obrigada, André. Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.